Irmãos, vamos abrir em Romanos, capítulo 15. Antes de nós seguirmos aí, falando acerca da mesa do Senhor. Vamos abrir em Romanos 15. Vamos ler aí o verso 4. Romanos capítulo 15, verso 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Vamos ter mais uma palavra de oração. Querido Pai Celestial, mais uma vez nós encomendamos a Tua palavra em Tuas mãos e suplicamos a direção do Teu Espírito e também a habilitação para ouvir a Tua palavra, para aceitar a Tua palavra, nesses dias de tanta escassez. Te pedimos, ó Espírito Santo, mais uma vez, que guarde esse tempo que estamos reunidos em volta da Tua palavra. Examine, ó Senhor, cada um de nós que aqui está e todos aqueles também que ouvirão a Tua palavra. Examine, ó Senhor, os nossos corações, como nós estamos diante da Tua palavra. Qual é o nível de aceitação que temos da Tua palavra? Te pedimos a Tua ajuda. Te pedimos o Teu suporte, para que assim sejamos, ó Senhor, sinceros na Tua presença. Porque só assim a Tua casa será edificada, na luz da aceitação da Tua palavra. Por isso te pedimos mais uma vez, pela Tua fidelidade, pela Tua misericórdia, continue encontrando caminho em nossos corações. Continue chamando, ó Senhor, a Tua igreja para Ti, separando, ó Senhor, para Ti mesmo, para que cumpra assim o Teu chamamento, a Tua vontade, a Tua promessa seja cumprida. Nos colocamos, ó Senhor, diante de Ti e aos Teus pés. Que a cruz tenha um caminho profundo para trabalhar em nossas vidas. Entregamos a Ti esse tempo, mais uma vez. Amém. Pois tudo quanto outrora foi escrito, se refere então à totalidade das Escrituras. E essa paciência e esperança é algo que é sendo produzido, que vai sendo produzido ou formado em nós, para que nós tenhamos uma genuína esperança. Não é esperança passageira, não é esperança se amanhã teremos dias melhores. É bem provável que, na medida que os dias se aproximam, no que concerne à vida de comunhão autêntica e verdadeira e a comunhão dos santos, não virão dias melhores. Irmãos, se nossa expectativa tem sido de um grande volume nas reuniões e nas assembleias do Senhor, não é essa a nossa esperança. Porque os dias sinalizam que quanto mais fidelidade à palavra de Deus, menor será a quantidade ou o número
de irmãos e irmãs, no que concerne a reuniões. O Senhor tem chamado, queridos irmãos, um povo para si mesmo. E o Senhor tem chamado um povo para retornar à fidelidade e à lealdade das Escrituras. O Senhor tem chamado a mim e a você, pessoalmente, a um retorno à Palavra de Deus. Um retorno às Escrituras. Um retorno à plena aceitação da Palavra de Deus. Porque os dias que nós estamos vivendo como igreja, isso inclui todos nós. Toda a igreja, em todos os lugares aonde estiverem os salvos. Um retorno urgente à Palavra de Deus. E nos lugares em que o Espírito Santo encontrar a liberdade da palavra, com toda certeza, o número de cristãos talvez sejam reduzidos. Porque nós estamos vivendo, com toda certeza, um período intenso de apostasia, de desvio. E essa apostasia começa, queridos irmãos, dentro dos nossos corações. E não é porque reunimos no nome do Senhor que esta apostasia não esteja ocorrendo em níveis diferentes. Nós podemos estar reunidos no nome do Senhor, proclamando essa verdade, proclamando a realidade da igreja, mas os nossos corações estão se apostatando da veracidade e da autoridade e da sublimidade da palavra de Deus. E isso acontece aqui dentro. Quando vai havendo questionamento, rejeição de verdades, de fundamentos da palavra de Deus. E isso na Bíblia tem um nome, apostasia. Quando as verdades de Deus, da palavra de Deus, não são mais ouvidas, não são mais aceitas em nossos corações, são questionadas, são arguidas pela nossa carnalidade. Paulo chama isso de prostituição. Daqueles que naqueles dias mercadejavam, negociavam a palavra de Deus. Ou então estavam adulterando. Porque nós temos um Deus zeloso. E a palavra zelo, como nós já vimos, fala de um ciúmes. Nós temos um Deus que zela pela sua palavra. Porque a palavra é o próprio Senhor Jesus. Nossa rejeição da palavra é a nossa rejeição da pessoa do Senhor Jesus. E nós vamos perceber que são nesses fundamentos que os nossos corações vão se desviando. Porque nós falamos da boca para fora que Jesus é o verbo vivo de Deus, é encarnado de Deus, mas rejeitamos a palavra de Deus em nossos corações. Nós estamos vivendo dias no cristianismo ou na cristandade. Estamos sendo pressionados para ter todo tipo de aceitação, mas não estamos dispostos a aceitar em totalidade a palavra de Deus. Há todo tempo uma investida diabólica para que eu e você aceite todo tipo de reunião, todo tipo de comunhão, mas não tem uma plena aceitação da verdade da palavra de Deus. Esses são os dias que nós estamos vivendo. E isso pode estar interferindo na nossa vida, nos nossos corações. Por isso que nossas vidas andam muitas vezes lento, aquém da verdade do Senhor. Em pecados muitas vezes, em imoralidade muitas vezes, por causa da não aceitação da verdade, da doutrina, da verdadeira doutrina. Assim como nos dias de João, quando ele escreve a primeira e segunda e terceira epístola de João.
falando dos falsos cristos, dos espíritos malignos, dos falsos profetas. Nós podemos pensar que isso não ocorre em nossos dias. João tinha que dizer que aqueles que não creem que Jesus veio em carne é do diabo. João estava repreendendo já naqueles dias, porque isso é um fundamento. E a verdadeira igreja do Senhor, os fiéis, não crê em qualquer coisa. Eles crê no único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem foi enviado. Nós estamos vivendo em dias em que muitos estão dizendo que tudo é igual, tudo é a mesma coisa, é a mesma fé, mas não é a mesma fé, porque não vem da mesma palavra e não vem do mesmo Deus. Que o Senhor fale profundamente aos nossos corações. Essas são as evidências de dias de apostasia em que nós estamos vivendo. O endurecimento com relação à palavra, os ensinamentos, a descrença nossa com os valores morais, com os princípios da palavra de Deus, para a sua vida conjugal, para a nossa vida coletiva, para a educação dos nossos filhos. E nós temos tratado a palavra de qualquer forma, como algo secundário para a nossa vida cristã. Toda a Escritura. Por isso que quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 10, Paulo relata 2 vezes: estas coisas foram escritas para exemplo. Essas coisas. Porque toda Escritura é útil. Não é uma parte dela. Paulo está tomando toda a Escritura para advertir aqueles irmãos naquele cenário de carnalidade, de idolatria, de ídolos e de prostituição. E ele vai tomar então um pano de fundo, dizendo que aquelas coisas que ocorreu com aqueles que caíram, e aquela palavra caíram que é apresentada em 1 Coríntios capítulo 10, 2 vezes, ela é apresentada em Hebreus capítulo 6, ela é apresentada em Números capítulo 14. Aquela palavra caíram não é que eles caíram da graça, não é que eles estão caindo da fé, é que eles estão se apostatando de Deus e da verdade da palavra de Deus. Esse é o sentido da palavra caíram. Eles não estão caindo da salvação, porque os que verdadeiramente são salvos pela obra de Cristo, eles não caem, mas eles se apostatam. Eles se desviam do caminho, eles seguem o curso da cristandade, do meio religioso. Então aquele povo, semelhante aos nossos dias, levantaram aquele bezerro de ouro para comer, beber e se divertir. Eles caíram porque fizeram isso. E o bezerro de ouro é uma representação muito clara, queridos irmãos. Sim, muito e muito clara do ambiente religioso. Possui ouro, mas não é ouro puro. Possui até um certo trabalhar, um contorno externo, mas não é puro e limpo de coração. Porque os corações estão desviados e apostatados da palavra de Deus. Irmãos, esses são os nossos dias. Se nós não estamos vendo, talvez seja uma advertência muito séria aos nossos corações, porque os nossos olhos e nossa visão já está quase cegada. Se eu e você estamos achando que nós estamos vivendo uma normalidade da igreja e da vida cristã, pode ser uma grande evidência de apostasia dos nossos corações e os nossos olhos da fé não conseguem ver mais. A nossa consciência não grita, não fala. São evidências de apostasia.
A palavra de Deus precisa ocupar um lugar principal nos nossos corações. A palavra de Deus precisa ser para nós o principal argumento da sua vida. A palavra precisa ser a principal defesa de fé das nossas vidas. A palavra de Deus precisa, com urgência, ser restaurada em nossos dias. Essa Bíblia precisa estar aberta aqui dentro dos nossos corações. Lida, obedecida, relida, suplicada ao Espírito Santo por sua luz, para renovar a nossa mente, o nosso entendimento daquelas coisas que o Senhor deixou, daquelas coisas que Jesus ensinou. Abra um único verso, naquilo que podemos chamar que é parte da sã doutrina, Mateus capítulo 5. Deixe marcado aí Romanos. Mateus capítulo 5. Vamos ler o verso 6 e o verso 8 das bem-aventuranças. Porção essa que tem sido lida, estudada, meditada com os irmãos em quarta-feira. E para esses que estão reunidos ali na quarta-feira, nas quartas-feiras, nós devemos ponderar e talvez relembrar essas coisas que o Senhor falou aos nossos corações. Então olha aí para a sua Bíblia. E existe duas bem-aventuranças que elas são centrais aí no ensinamento e para a nossa vida. Elas são fundamentais se nós queremos prosseguir. E todas as bem-aventuranças, elas nos levam para dentro dos nossos corações. Para uma realidade interior e não uma realidade apenas de aparência. Sim, a verdadeira vida interior se manifesta. Porém, a nossa carne ela é muito habilidosa para viver de aparência, para viver de culto aparente, de sacrifício aparente, de altar, de adoração, que possui aparência, mas o Senhor está buscando os nossos corações. Este povo honra-me com os lábios, mas seus corações dentro estão longe de mim. Você sabe qual é a ideia quando o Senhor fala que os seus corações estão longe de mim? O Senhor está dizendo assim: há muito tempo vocês estão longe de mim. Há muito tempo vocês se afastaram dos meus mandamentos, da minha palavra. E os seus sacrifícios, os cultos, eu não aceito mais. Porque os corações estão longe do Senhor. Porque os corações estão negociando a palavra de Deus. Tem colocado ela à parte. Tem introduzido argumentos pessoais, carnais. E tirando a palavra de Deus. Porque, queridos irmãos, não há como nós colocarmos os nossos argumentos e a palavra ocupar o mesmo lugar. Não há como. Se nós colocamos os nossos argumentos, a palavra tem que sair. Se a palavra permanece, então nossos argumentos têm que sair. Para você ser renovado pela palavra de Deus, ser enchido pelo Espírito Santo, para ter unção que o povo tem buscado. Nossa vida precisa esvaziar. Nosso entendimento precisa esvaziar. Nossos argumentos precisam esvaziar. Enquanto não esvaziar, a palavra não enche.
Esse é o trabalho da cruz dentro de nós pela palavra de Deus. Os argumentos saem e a palavra entra. Esvazia e o Senhor enche. Somos esvaziados e nossa mente renovada. Que o Senhor recupere em nós o zelo pela palavra. O zelo do culto, o zelo da comunhão, o zelo da devoção, o zelo para esse tempo. Como nós estamos, o que você está pensando? Porque sim, muitas vezes já estamos pensando que tudo isso não é bem assim. Então isso é uma rejeição da palavra de Deus. O não é bem assim é um pensamento do diabo em sua mente. Porque isso não é bem assim, então leia sua Bíblia. Medite nela. Reconsidere tudo que você aprendeu, tudo que eu aprendi, tudo que nós aprendemos. Então reconsidere e veja se é assim. Queridos irmãos, são os dias que nós estamos vendo, assistindo a ruína da casa de Deus, as brechas sendo abertas. O que é brecha? É a nossa negligência à palavra de Deus. Isso é brecha. Isso é brecha, queridos irmãos. A brecha aberta. O resto é consequência. Pecado, desvio, é resultado de brecha. A brecha dada é a não aceitação plena da verdade da palavra de Deus. As coisas do Senhor são vistas por Ele mesmo dentro dos nossos corações. O verso 6 e o verso 8 das bem-aventuranças são dois versos centrais que deveriam mover os nossos corações. Isso daqui é a sã e pura doutrina de Cristo. As bem-aventuranças, o Sermão do Monte, os 5 sermões do Senhor Jesus no Evangelho de Mateus compõem a pureza da sã doutrina. Essa que tem sido colocada à parte, essa que tem sido colocada de lado, essa que não tem sido mais aceita na igreja em nossos dias. Queridos irmãos, a palavra tem estado fechada na igreja. Você consegue ver isso? Ou isso não é visível aos seus olhos? Ou estamos aceitando, não, tem alguma coisa. A palavra está fechada na igreja em nossos dias. Muitas coisas entraram no lugar da palavra de Deus. A igreja está morrendo porque tirou a palavra. Porque a fonte de vida é a verdade da palavra de Deus. Tira-se a palavra, morre a realidade espiritual. É o que nós estamos vivendo. Ou não é? Mas aceitamos tudo isso? Somos cúmplices com essas coisas aqui dentro, queridos irmãos. Não é lá fora. É aqui dentro. Você pode falar assim, eu não participo mais de nenhum lugar lá fora, mas e é aqui dentro? É aqui dentro. Não é uma questão física. Não é só uma questão de lugar. É os nossos corações. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça. Aqui, queridos irmãos, essa fome e sede de justiça não é um desejo incessante de que nós venhamos a viver em um país justo. Não é isso que o Senhor está dizendo. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra,
nesse mundo, por causa da queda, nós sempre estaremos vivendo em um mundo de injustiça. Não deve ser esse a nossa motivação de fome e sede. Como que um desejo incontrolável de que esse mundo se torne de alguma maneira justo. Você está falando assim, eu quero fincar raízes nessa terra. Quando você pensa assim, quando nós pensamos assim. Porque para esse mundo e para essa terra, existe uma sentença, sabe de quem? De Deus. Sabe onde isso está escrito? Na palavra, na Bíblia que está em suas mãos. Para esse mundo existe um juízo da parte de Deus. Nós temos fome, sede e justiça para que esse mundo se torne justo. É fincar raízes nessa terra. É colocar a esperança nessa terra. Não é essa justiça que o Senhor está falando. Ele está falando daqueles que têm fome da palavra. Essa é a fome. Fome da palavra de Deus. Fome e sede. Daquele que come a palavra. Daquele que bebe a palavra. Daquele que obedece à palavra de Deus. Fome e sede. Aqueles que almejam por uma vida de santificação. Irmãos, quanto isso pega cada um de nós. Quanto isso fala ao meu coração, ao teu coração. Quanta fome, queridos irmãos, nós temos de santidade. Fome e sede de justiça, fome da palavra de Deus e de uma vida santificada. É isso que o Senhor está falando para os seus discípulos. É isso que o Senhor está ensinando para os seus discípulos. Essa é a fome aqui. Essa é a sede. E ele vai dizer assim que os que fazem isso, eles são abastecidos. Eles são fartos. Porque eles são preenchidos com a palavra de Deus. Compreende, irmãos? Eles são enriquecidos. Eles são satisfeitos. Eles não são mais murmuradores. Eles não colocam Deus à prova. Eles não levantam ídolos. Eles não praticam imoralidade, porque eles têm fome e sede de justiça. Eles não barganham o evangelho. Não negocia a palavra de Deus. Não diminui o valor da graça. Não anula a graça irresistível. Muito pelo contrário. Traz em realce a realidade espiritual da nossa salvação. Os que têm fome e sede de justiça, traz em relevo a realidade, até que foi citado hoje aqui. Quando Paulo vai dizer que ele é o principal dos pecadores, ele vai trazer realce a essa graça. E ele vai dizer que ele foi o principal dos pecadores, por essa mesma razão, para que evidenciasse a vida de Jesus Cristo nele, e ele se tornasse modelo para os irmãos. Essa é uma graça que transforma. Essa é uma graça que habilita. Essa era a realidade espiritual da vida de Paulo, de reconhecer a sua condição de pecado. E sendo então o principal, ele passa a ser um modelo de Cristo Jesus para as igrejas. Porque ele tinha fome e sede de justiça. Essa era a vida de Paulo. É Paulo que registra essa expressão, sã doutrina. É marca de Paulo. É Paulo que está dizendo em 1 Coríntios capítulo 11 que o que eu recebi do Senhor. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Esse é um eixo nas bem-aventuranças. É o eixo que transforma, é o eixo que muda. É o eixo que muda o nosso caráter.
nosso proceder, nossa conduta. Esse eixo que faz cada um de nós dizer o que Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. É esse eixo. O texto não está dizendo tudo eu posso. Não é isso que diz o texto. Você já leu com cuidado? Tudo posso naquele que me fortalece. Então mudou tudo, né? Não é tudo eu posso fazer, é tudo posso. E o cristianismo que nós temos hoje tem tomado esse verso para falar tudo posso, ou tudo eu posso. E tudo ele tem que fazer, e tudo ele tem que me dar. Esse não é o mesmo Deus da Bíblia. Esse não é o Deus que temos crido. Porque Deus dá segundo a sua vontade e o seu caminho. Para todos aqueles que pedem segundo a sua vontade. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus das Escrituras. É esse Deus que temos conhecido. É esse Deus que estamos considerando. Que o Senhor aumente o nosso zelo. Até mesmo por esse tempo aqui que nós estamos hoje, ouvindo a palavra. O zelo. O verso 8. Então, uma segunda bem-aventurança aí fundamental, dentro das 7 ou 9 bem-aventuranças que estão aí. Bem-aventurado os limpos, novamente aí, de coração. Ele está falando de pureza. Essa bem-aventurança mostra aquilo que Deus está vendo aqui dentro. Então não é uma questão física, não é uma questão de lugar, não é uma questão se estamos indo ou não estamos indo. A apostasia não é uma questão se nós estamos lá fora ou se nós estamos aqui dentro. Nós podemos estar aqui dentro, assentados, com o coração apostatado. Porque está falando de coração, limpos de coração. Porque são estes que vêm a Deus. É claro que o texto aqui não está dizendo de um ver físico. Mas esses são os que de fato contemplam a face do Senhor. Porque os corações estão limpos. Então eles veem a Deus. Essa bem-aventurança é o caminho legítimo e verdadeiro para nós falarmos assim: estamos contemplando o nosso Senhor. Essas duas bem-aventuranças é o caminho legítimo e verdadeiro para falarmos: estamos contemplando o nosso Senhor. Busca, fome da palavra de Deus. E uma disposição para que Ele limpe os nossos corações. Porque o mesmo Deus que derramou o seu sangue por nós, perdoou os nossos pecados, purificou nossa consciência, Ele precisa continuar lavando, pelo lavar regenerador da palavra de Deus. Se nós estamos indo contra a palavra, se nós temos uma igreja que tem fechado a Bíblia, por que motivo, queridos irmãos, por qual razão ela seria limpa? Ela não é limpa automaticamente. Ela é limpa pelo lavar regenerador da palavra de Deus. Porque a palavra é a água que lava os nossos pés, que lava os nossos corações, que limpa os nossos corações. Bem-aventurado os limpos de corações, porque verão a Deus. Esse é o efeito da palavra que nos lava, que precisa nos lavar continuamente e diariamente. E vai passar por essa aceitação da palavra de Deus.
Então vamos para um outro texto. Abra comigo em 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 1. Deixa eu mostrar alguns versos sobre isso. Capítulo 1, verso 15. Eu sei que todos esses versos são conhecidos. Nós não estamos aqui expondo, nesse momento, conhecimento. Porque todos esses versos, eu acredito que são conhecidos dos irmãos e das irmãs. Então nós não estamos, se é conhecido, então nós não estamos expondo conhecimento. Nós estamos fazendo profunda reflexão como igreja do Senhor em nossos dias. Os dias de apostasia. Dias de idolatria. Dias de mistura. Coisas místicas no meio do povo de Deus, porque abandonou a palavra de Deus. Colocou a palavra à parte. Verso 15, fiel é a palavra. Fiel é a palavra. E digna de toda. Não é em parte. Tá certo? Fiel é a palavra. E digna de toda aceitação. Ah, mas eu acho que não é bem assim. Mas a palavra é digna de toda aceitação. Irmãos, por que nós temos que aceitar tudo, de todos e de tudo que está acontecendo? E por que não queremos mais aceitar toda a palavra em nossos dias? Porque isso tem acontecido na igreja. Isso deveria trazer nos nossos corações, queridos irmãos, profunda tristeza. Aliás, irmão, nós deveríamos estar todos chorando. De dor e de tristeza. Porque isso toca a nossa vida. Isso ocorre em nossa geração. Em nossa geração. Ela é digna inteira de toda a aceitação. E por que, queridos irmãos, que não é? Por que que não é? Isso aqui não tem uma relação direta em pensarmos assim. Ah, ninguém tem capacidade para obedecer toda a palavra de Deus. Não é isso que o texto está dizendo. O texto não está dizendo isso. Certo? O texto não está dizendo isso. E nem o Senhor está cobrando isso. Então, cuidado com o seu pensamento. Errôneo sobre o que a palavra está dizendo. Certo? Isso é uma defesa da nossa mente caída. Para pôr uma barreira, Cláudio, ninguém pode cumprir toda a palavra de Deus. Peça ao Espírito Santo para que Ele arrombe essa barreira do teu coração e derrube. Porque o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que a palavra é digna, ela não está pondo condições para eu e você pensar nada. E eu achar que eu não tenho condição de cumprir condições para eu questionar essa verdade. Ela é digna de toda aceitação. Quer eu cumpra, quer eu não cumpra. Quer eu tenha condições de obedecê-la plenamente ou não. Ela é digna de inteira aceitação e de toda aceitação. E na medida que nós vamos então aceitando isso, ela mesma, a palavra de Deus, ela mesma vai nos conduzir à obediência. Está vendo a diferença? Compreendeu, irmãos, a diferença? Quando essa barreira é derrubada, ela mesma, porque a obra não é de Deus, ela não vem dos céus, ela não é movida pelo Espírito Santo,
Sim, ela é. Ela veio de Deus, é movida pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Quando essa barreira é derrubada, esta mesma palavra vai libertar nossas vidas, vai curar os nossos corações. Essa mesma palavra é bálsamo para nossas vidas. É a mesma palavra. Quando essa barreira é derrubada. Esse é o sentido desse verso. Esse é o sentido de que, então, toda a Escritura, ela é de grande valor. Ela é a pedra preciosíssima do Senhor. A palavra é ouro, e ouro puro. Puríssima. Salmo 119 vai dizer, puríssima é a tua palavra. Puríssima é a tua palavra. Capítulo 3, verso 1. Na mesma epístola aí de Timóteo. Capítulo 3, verso 1. Fiel é a palavra. Fiel é a palavra. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. Ele está falando da excelência desse serviço por causa da fidelidade da palavra de Deus. Se alguém aspira ou almeja o episcopado ou o presbitério, excelente obra almeja. Seguindo aí, capítulo 4, verso 9. Novamente. Fiel é a palavra e digna de inteira. Você viu aí essa nota? Inteira aceitação. Lá no capítulo 1, de toda, você tem a inteireza, não é? Toda a palavra no sentido de tudo que foi escrito, inclusive as vírgulas. E você tem aqui o sentido de inteireza, de completude. O sentido de que nela nada falta. E no sentido de integralidade, que traz o mesmo sentido de pureza. Toda a palavra, ela é integral. Íntegro é a ideia. Pura é a palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 2, o verso 11. Novamente aí, fiel é a palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Porque Ele está mostrando a vida da palavra. Está vendo aí? Talvez nós estamos aí olhando para o verso 11, e olhando assim, falando, mas por que fiel é a palavra? Daí tem 2 pontos, daí ele vai falar, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. O que isso tem a ver? Qual é a conexão? Toda a conexão. Ele está falando de vida. Ele está falando de vida eterna. Ele está falando, a palavra é tão fiel, que o fato de nós já morrermos com Ele, e também vivermos com Ele, é que a palavra vai permanecer em nós, por toda a eternidade. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa sobre a palavra. Você acha que quando nós estivermos livres da presença do pecado, ela não vai ser mais necessária? Você está enganado. Talvez vamos pensar assim, bom, é um livro de manual para pecadores. Quando nós estivermos livres da presença do pecado, aquela bem-aventurança vai continuar valendo. Irmãos, a palavra é a maior manifestação, é a maior instrução, é a maior revelação, é a maior sabedoria do reino. Então, no reino eterno, livre da presença do pecado, do diabo e tudo que impede, ali nós vamos almejar com muito mais liberdade a palavra de Deus. A busca por ela, o desejo por ela. É a palavra de Deus hoje, era a palavra de Deus ontem, é a palavra de Deus hoje,
é a palavra de Deus para todo sempre. Fostes regenerados pela palavra de Deus. Se nós não tivéssemos a palavra de Deus, nós estaríamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas a palavra de Deus nos deu vida juntamente com Cristo. E ressuscitamos com Ele. Sabe por que esse fundamento é uma verdade para mim e para você? Por causa da palavra de Deus. Se não houvesse a palavra de Deus, essa verdade, essa obra não seria realidade para nós. Isso é real pela fé, por causa da palavra. É a palavra que nos conduz a viver uma vida de ressurreição nessa terra. É a palavra que nos leva ao trono da glória. É a palavra que faz conexão entre céu e terra. É a palavra que faz nos ver o nosso Senhor entronizado. É a palavra que nos faz ver o Senhor exaltado. É a palavra que faz nos ver que Ele é um cabeça ativo e que governa a sua casa e que governa a igreja de Deus. E que Ele vai colocar para fora tudo que não pertence à palavra de Deus. Tudo. Ele é cabeça da igreja. E Ele não tem relação nenhuma com pecado, com impureza, com misticismo. Ele é cabeça exaltado. Ele realizou uma obra por nós. Ele realizou uma obra para Deus, para cumprimento da promessa e da vontade de Deus. E a promessa e a vontade de Deus não é salvar nossas vidas, mas é transformar a semelhança de Cristo e fazer da sua noiva uma noiva adornada, com as marcas, com a semelhança de Cristo, e não do bezerro de ouro, e não do mundo, e não do sistema religioso. Queridos irmãos, não é definitivamente igual todas as coisas, porque não são. Porque o Senhor não é, a igreja não é, a palavra não é. Irmãos, nós não podemos viver um ecumenismo. A fé é única. Você sabe por que fé única? Não é crença. Não é porque eu creio. Ele está dizendo, é única fé salvadora. É a única fé verdadeira. É única. O espírita não tem, o budismo não tem, o candomblé não tem. Única fé em Cristo Jesus. O verdadeiro Deus. O verdadeiro Filho. O verdadeiro Espírito Santo. Não é a mesma coisa. Isso é ecumenismo. É uma obra diabólica para levar os cristãos para longe dos fundamentos da palavra de Deus. Ouve, pois, ó Israel, o Senhor, o único Deus. Isso é para nós. Não é a mesma fé. Nunca foi. E nunca será. A fé dos salvos, a fé da igreja, a fé dos santos é única. Ela não está numa mesa para negociação, para barganhar, porque ela vem de Deus. É única, não é porque ela é nossa, porque é dele. Gálatas vai dizer que essa fé veio até nós. Ela veio. Fé única. Fundamento único. Fundamento sólido. Esses são os dias que nós estamos vivendo. E se o diabo tem alcançado tudo que ele tem alcançado, porque ele tem roubado a palavra de Deus. Roubado dos nossos corações. Roubado da igreja. E ela se encontra então como ela está. Então, seguindo aí mais um outro texto, 2 Timóteo capítulo 3,
o verso 16. Vamos ler o 15, junto com o 16 e o 17. Então, olha aí para a sua Bíblia. Paulo vai dizer assim, ele está falando para Timóteo, o jovem Timóteo. Ele está orientando esse jovem Timóteo. Ele diz assim: e que desde a infância sabes as sagradas letras. Então, Paulo reconhece o quanto Timóteo já esteve envolvido com a palavra de Deus, tá certo? Está dizendo aí, ó, e que desde a infância sabes as sagradas letras. Mas há uma grande diferença entre saber e realmente aceitá-la. Rapidamente, você lembra de quando nós mencionamos sobre Moisés no deserto? Você vai ver que Moisés, quando ele foi conduzido ao deserto, ele permaneceu ali em Horebe, às margens do Monte Sinai. Que Horebe é o mesmo nome para o Monte Sinai. Você vai ver que Moisés tem um contato com a palavra de Deus ali. Ele tem uma instrução com a palavra de Deus. Mas, irmãos, ele ainda não subiu no Monte Sinai. Moisés ainda não teve a plena aceitação daquela verdade, nem a revelação dela. Mas ele já tinha alcançado algo da palavra de Deus. Então Paulo está dizendo para Timóteo que ele já sabe as sagradas letras. Porque ele foi instruído, ele leu a palavra. É bem provável que Timóteo já sabia de cor, talvez, aí, o Antigo Testamento, ou pelo menos 5 primeiros livros da Bíblia. Mas aí Paulo vai seguir dizendo que podem... Está vendo que não é a mesma coisa? Espera aí, se ele já sabe as sagradas letras, por que Paulo está dizendo que podem tornar-te sábio? Bom, ele pode saber toda a Escritura. Então, apenas ter o conhecimento não é garantia de sabedoria. Paulo está falando, continue fazendo isso. Se você continuar fazendo isso, elas, está vendo aí a ação da palavra? Elas podem te tornar sábio. Se você abandonar a palavra, esquece sabedoria. Sabedoria para a sua vida pessoal, para o seu trabalho, para a vida conjugal, educar filho, viver com os irmãos, tudo. Então, você abandone elas e você vai se tornar um tolo. Um insensato, que é o que ocorre em nossos dias. Pensamentos estranhos, filosofias estranhas. Não é? Então, podem tornar-te sábio. Para a salvação, é claro que não está falando de salvação, não é? de condenação. Que Timóteo já era salvo. Ele não está falando que essas palavras podem tornar-te salvo no sentido, você não vai ser condenado. Timóteo já é salvo. Essa salvação vai entrar no sentido amplo dessa palavra. Ela é uma tão grande salvação. Salvação do nosso espírito, salvação das nossas almas, sentimento, vontade, emoções, impulso. Ô irmãos, quanto dano a igreja tem colhido porque nossas almas não são salvas? Não é? Nós temos um cristianismo que age no impulso, nas emoções, nos sentimentos. Não é? Esse é o cristianismo que nós vivemos. Porque a palavra não tem alcançado lugares mais profundos em nossas almas. Então, as nossas almas, elas tomam algumas ações. São movidos por sentimento. E é aí que o diabo usa nossas almas. As nossas almas teriam que se mover baseado na verdade da palavra de Deus. É por isso que nós estamos gastando, ou melhor, usando o tempo dessa reunião. Nossas almas nunca vai deixar de ser impulsivas, sentimentais, se nós não estamos tendo plena aceitação da palavra de Deus. Antes de ela agir com impulso, ela vai meditar na palavra do Senhor.
E ela deveria lembrar, então, não, mas assim diz a palavra. Como que o meu sentimento fique aí. A palavra é digna de inteira aceitação. Então, a verdade do Senhor para essa circunstância, para aquela outra, para a igreja, é esta. Não é os impulsos. Não é o que todos fazem. É a palavra de Deus. Ela põe em ordem nossas almas. Ela domina, ela controla. Ela pega a alma e põe no lugar. Ó, alma inquieta, que está abatida, perturbada. Fique aí e submeta a palavra de Deus. Aí, eu e você vamos provar, sabe do quê? Descanso das nossas almas. Por quê? Porque elas se submeteram à vontade de Deus. Elas se colocaram debaixo da palavra de Deus. Aí elas descansam. Elas repousam sobre um governo. Nossas almas podem repousar sobre verdades, queridos irmãos, que são indissolúveis. Compreende, irmãos? Que não mudam. Que vão durar para toda a eternidade. Você vê aonde que ela vai encontrar descanso, onde nossas almas podem encontrar descanso na nossa vida prática. Não é, queridos irmãos, porque nossas almas elas não são tão estáveis. Elas mudam nossos sentimentos, nossas vontades. E a igreja tem sido levada por isso, por impulso. Que o Senhor nos ajude, irmãos. O Senhor nos ajude a igreja, ajude todos nós. Então, pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aí, o verso 16, toda a Escritura traz a mesma nota de tudo que o Senhor vem falando aqui para Timóteo. Fiel é a palavra. Ele está falando de fidelidade. Então, toda a Escritura, ele está dizendo assim, toda a Escritura é fiel. Toda a Escritura é fiel. E inspirada, ou soprada aí por Deus, não é? Porque foi Deus que soprou as Escrituras, pelo Espírito Santo. Mas quando essa mesma palavra, que já foi inspirada, que Deus capacitou homens santos para escrever a palavra de Deus, ela já foi inspirada. Quando ela entra em nós, o Espírito Santo precisa soprar novamente. Você sabia disso? Se o Espírito Santo não soprar novamente, quando ela entra na nossa mente, nossa vida não é transformada. Ela já é, sim, soprada. Ela não tem falha. Compreende, irmãos? A palavra é inerrante. Não tem erro na palavra de Deus. Mas quando ela entra pela nossa mente, ouvimos, entra em nossa mente, ela tem que descer no coração. Quando ela entra em vasos que são pecadores. A palavra continua sempre perfeita. Mas ela entra em vasos cheios de imperfeições. A palavra entra em uma mente cheia de ideias e opiniões. É aí que a palavra, nesse trabalhar dentro de nós agora, não fora, ela pode ser contaminada. Ela pode ser misturada com os nossos pensamentos. A palavra continua sendo perfeita. Compreende, irmãos? Continua sendo santa. A palavra não se contaminou porque entrou dentro de nós. Mas ela pode ser adulterada por causa dos nossos pecados, por causa das nossas condutas, dos nossos pensamentos, nossas emoções. Então nós temos que aprender a submeter a palavra, para que ela vá então renovando nossa mente, transformando o nosso ser, ganhando os nossos corações. E por isso a oração por revelação. A oração para que o Espírito Santo sopre ou renove dentro de nós essa palavra. Renove dentro de mim o Espírito inabalável. Nós já temos o Espírito de Deus. Mas renove dentro de mim
um espírito inabalável. Reavive a palavra dentro dos meus corações. Reavive a palavra na minha mente, no meu pensamento. Ela precisa ser soprada. Esse princípio é muito claro nas Escrituras, porque você tem antigo e novo. O que o Espírito Santo fez quando ele vai escrever o novo? Ele vai pegar toda a Escritura, lá do antigo, a mesma palavra que já foi soprada, que foi escrita. Aí ele vai pegar essa palavra. Aí você tem os servos do Novo Testamento, os discípulos, os apóstolos. Essa palavra precisa passar por eles, purificar o vaso. O Espírito Santo precisa soprar aos corações de Paulo, por exemplo. Então ele vai tomar a mesma palavra, santa, perfeita, e vai transpor para uma realidade nova, o Novo Testamento. Não tem nada no Novo Testamento, queridos irmãos, que não tenha base naquilo que o Espírito Santo já soprou. Nada. Irmãos, tira o Antigo Testamento, não tem realidade do Novo. Todos os apóstolos que escreveram o Novo Testamento, eles estão passando por essa inspiração. E por isso que você tem luz nova, né? Você fala assim, nossa, essa sombra, o que significa? Aí o Espírito Santo vem, muda o vaso, muda o servo, transforma a vida, e ele traz uma palavra ali, nova. Não é nova, ela é a mesma palavra, mas ela foi renovada. Ela foi inspirada novamente, porque são palavras de homens daí. Mas a palavra passou por dentro deles, modificou, transformou. E aí eles proclamam palavras novas, não é assim? Quantas palavras no Novo Testamento que não estão no Antigo Testamento, mas são inspiradas. E saiu da boca de vasos, como o de Paulo, pecadores como Paulo. Isso é ser soprada novamente. E ela precisa ser soprada de novo aos nossos corações, nesses dias. Mas isso, queridos irmãos, só ocorre se a palavra estiver aberta. Só ocorre se ela estiver aberta. Então, inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, tudo que nós precisamos. Não é? Para a educação na justiça. Está falando de marca, de testemunho, de caráter. Educação na justiça. Verso 17. A fim de que? Olha o que ela produz. Olha a sabedoria aí. A fim de que o homem de Deus seja perfeito. E perfeito aqui, novamente, queridos irmãos, você tem que associar o que Paulo falou no 15, pelo menos no 15 e no 16. Perfeito, ele não está falando de perfeição sem pecado. Cuidado com essa palavra. Ela aparece em alguns lugares na Bíblia. Aqui um deles, que ela aparece nesse cenário. Quando ele fala, a fim de que todo homem seja perfeito, ele está falando da relação desse homem com a palavra de Deus. E como que esse homem está considerando as Escrituras. Lembra que o Senhor usa essa mesma palavra para falar com o jovem rico? Lembra-se? Quando o Senhor fala, vai e vende tudo e ser perfeito. Ele não está cobrando do jovem rico perfeição no sentido de nenhum pecado. A palavra perfeição está associada àquilo que o jovem rico precisava ser tratado no coração. Ele está falando, nisso você precisa ser perfeito. Compreende? E aqui está falando com relação agora à palavra. Com relação à nossa aceitação. É disso que ele está falando de perfeição agora aqui. Porque ele vai falar de crescimento. Então, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito. E o que mais? Perfeito, está vendo? E perfeitamente, está vendo que não é uma questão de sem pecado, porque isso não existe? Perfeito e perfeitamente o quê? Habilitado. É essa perfeição que Paulo está dizendo para Timóteo. Perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra, ou todo o serviço. Então esse é o valor, queridos irmãos, da palavra. Sem isso, a igreja não é edificada. Sem isso, a igreja se encontra numa condição que ela se encontra hoje. Nós temos uma igreja aí idólatra. É a realidade em nossos dias. Eu penso que essa palavra, queridos irmãos, ainda que não foi diretamente ligado à mesa, mas ela tem tudo a ver com o zelo. Porque o contexto de 1 Coríntios capítulo 10
Nós temos uma advertência ali, com a ajuda do Senhor, nós vamos seguir falando por causa do zelo. Qual é a advertência de Paulo para os coríntios? Fugir da idolatria. Irmãos, não é o que a igreja tem vivido de modo geral. Chame como você quiser chamar, o meio evangélico, a cristandade. Ela tem vivido uma idolatria. E ela precisa ser liberta dessa idolatria. E isso tem produzido o quê? A ausência da palavra, tem roubado a palavra de Deus. Então que o Senhor nos ajude, não é? Considerar o que o Senhor falou nessa manhã, para que a gente possa seguir até mesmo na meditação a respeito da mesa e do zelo. Porque esse é o caminho do Senhor. É assim que Ele edifica, é assim que Ele vai trazer mais realidade da mesa, é assim que Ele vai modificar nossas vidas. Então vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor, mais uma vez, confiamos a Ti, a Tua palavra, em Tuas mãos. Obrigado pela fidelidade dessa palavra, que está diante dos nossos olhos e diante dos nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a derrubar essa barreira da incredulidade a respeito da Tua palavra. E termos em nossos corações a certeza de que Tua palavra é fiel. Derruba em nós todos os nossos argumentos, pensamentos que são vãos. E incute em nós, infunda em nós a Tua palavra. Para que possamos viver por ela, andar por ela. Até mesmo se for necessário argumentar, que possamos argumentar a palavra de Deus. Aquilo que Deus pensa, como Deus vê. Nos ajude, ó Espírito Santo, a termos uma devoção em Tua palavra, para que a Tua casa seja edificada, para que Teu nome seja honrado. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos e confiamos a Ti essa palavra, para que o Senhor aplique em nossas vidas. No nome de Jesus, que mais uma vez nós oramos. Amém.